Rapaz, que alegria, rapaz. É sempre um motivo de muita alegria lhe receber. Agora, a nível nacional, para a gente conversar aqui um pouquinho, levar informações para todo o Brasil sobre um tema de extrema relevância, né? Essas tendências da comunicação. Aqui estamos fazendo comunicação, né? E essa relação com o mercado é um tema muito em voga, não é, professor? Que alegria, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo sempre aqui no nosso programa. Que bom, Leite. Eu fico muito feliz sempre quando eu venho à sua casa, a essa casa, e agora, em nível nacional, né? Podendo conversar com mais pessoas, mais brasileiros, podendo falar sobre um tema que sempre foi palpitante, todavia, com o advento da tecnologia, das novas tecnologias, com o advento da nova forma de se comunicar, tem sido cada vez mais relevante. Então, hoje, falar de comunicação é muito interessante, porque você vai observar, quando a gente estiver conversando aqui, que o conteúdo é sempre o mesmo. A metodologia de comunicação é a mesma. O que muda, talvez, são as formas que a gente acaba chegando no receptor. Esse é o nosso desafio. Seria essas as novas tendências, por exemplo, professor? Então, Leite, o que acontece? A comunicação, ela parte do seguinte pressuposto. Seja ela extremamente profissional, seja uma comunicação extremamente formal, ela sempre vai partir do seguinte pressuposto. De um lado eu tenho o emissor, aquele que tem a responsabilidade de conhecer muito o receptor, de saber como que o receptor entende a mensagem, e o emissor ele precisa fazer o quê? Ele precisa continuamente estar olhando se ele está sendo claro na transmissão da mensagem. Esse é o preceito básico da comunicação, que não vai mudar independente do canal, se seja nas redes sociais, se for na televisão, se for num bate-papo, se for numa palestra, enfim, a comunicação, o emissor tem a responsabilidade de entender o receptor e mandar a comunicação da melhor forma possível, da forma mais eficiente. E é claro que conforme ele vai conversando, conforme ele vai se comunicando com o receptor, ele vai tendo feedbacks. E é sobre isso que a comunicação nunca vai mudar. E, diante das suas palavras, professor Luiz Geraldo, conhecer o receptor. Rapaz, eu acho que isso aí é a palavra-chave. Considerando que, se eu o conheço, eu saberei como atingi-lo. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo para você. Um exemplo prático. Quem está nos assistindo agora vai compreender completamente. Veja a importância de você conhecer o receptor. Se você quiser chamar, pode falar, conhecer a persona com qual você se comunica. Veja, imagine, eu tenho uma clínica médica e eu tenho um receptor da minha comunicação, ou seja, o meu cliente, a persona da minha empresa que costumeiramente se alimenta dos meus produtos ou serviços. Veja, e essa pessoa, ela tem ali entre 55 a 60 anos de idade. Esse é o nosso receptor que eu preciso me comunicar com ele de forma clara. Fala para mim uma coisa, Leite. Qual é a melhor forma de eu conversar com essa pessoa pelo WhatsApp, por exemplo? É através de texto ou via áudio? Lembra que a persona é uma pessoa entre 50 e 60 anos de idade. Qual seria a melhor forma? A melhor forma é você falar via áudio com essa pessoa. Por quê? Se você falar com ela via texto, a chance de você ter uma eficiência na comunicação é muito menor. Por quê? As pessoas dessa geração, elas preferem falar do que escrever. Sim. Então, isso pode ser um bloqueio de comunicação.
Imagine, eu preciso falar com a dona Maria sobre um exame e aí eu pego e escrevo para ela. A chance dela perder o exame é muito maior do que eu mandar um áudio para ela. Dona Maria, aqui é da clínica, estou ligando para a senhora lembrar que tem um exame. Então, veja a importância do emissor conhecer o receptor. E eu estou te dando esse exemplo porque, como consultor de empresas, eu vivenciei isso numa clínica onde a gente trabalha, da consultoria. Olha só, e você falou nesse exemplo, professor Luiz Geraldo, e eu me reportando aqui ao mercado. Se esta garota me trata de uma forma em que não atinge os meus objetivos, eu não volto. Exatamente. Não volto. Veja, e o que acontece? Ela não atendeu mal. Nesse caso, Sim, nesse exemplo sim, que nós sim, estamos conversando, sim. ela não foi mal educada, ela não atrasou em nada, ela não cometeu, teoricamente, nenhum erro de protocolo de atendimento. O Tudo que dentro ela dos parâmetros. Tudo dentro dos parâmetros. Ela deu o feedback, ela informou, só que ela utilizou o canal, o meio de comunicação incorreto. Portanto, ela foi prejudicada e o mercado, e ela perdeu a comunicação com o mercado por ela não conhecer a persona, por ela não conhecer o receptor que ela tinha que se comunicar. Então, por que eu digo isso para vocês? Para você, Leite? Porque muitas vezes a gente está vivendo um mundo muito rápido. O mundo da comunicação é um mundo muito rápido. Sim. E aí a gente esquece de entender como o meu receptor pensa, como ele entende e como ele recebe uma mensagem. Professor Geraldo, o senhor acha que isso pode fazer uma empresa perder receita de forma significativa? Mas não tenha dúvida. Porque se eu tenho 100 clientes e eu cometo essa falha de comunicação com 30, eu posso perder 30% da minha receita da minha empresa. Então, veja, o que você disse, a comunicação interferindo diretamente no mercado que eu atuo. E o bom é o seguinte, que para as empresas, pegando essa deixa aí, professor Luiz Geraldo, é que há uma preocupação extrema dos gestores para que esse ato seja um ato inovador, o ato de recepção, o ato de atendimento, deve ser um ato contínuo de atualização, até porque eu tenho um público jovem, adulto com uma idade um pouco mais avançada e as pessoas com mais idade, ou seja, tem mulheres, tem homens, tem pessoas trans, tem pessoas deficientes, ou seja, veja só o público como é diversificado. Não, e veja como a comunicação é relevante. Eu falei com você que a persona desse nosso exemplo era uma senhora, né, de 50 a 60 anos, portanto, seria mais interessante eu falar com ela via áudio, eu interagir com ela via áudio. Agora, em contrapartida, eu poderia ter também um público mais jovem, ali na faixa dos 14 aos 19 anos. Se eu pego o meu celular e ligo para esse jovem, ele não vai atender. Por quê? Nem sabe. Porque é uma persona que prefere ser abordado de forma textual. Sim. Por escrevendo, inclusive, O-K-E-Y, ok. Que não tem erro de comunicação aí. Sim, sim. O que tem é variação da comunicação. E é claro que se essa persona coloca VC, PQ, ela não está cometendo nenhum erro de comunicação. Ela está usando a comunicação que de forma cotidiana ela utiliza. Sim. Então veja, e os gestores que você acabou de mencionar aqui, por isso é tão importante que o gestor... Veja, o que acontece, Leite? Quando a gente vai montar um empreendimento, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É definir o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, como eu vou fazer,
e quanto eu vou gastar. Correto? Correto. Essa é mais ou menos a lei básica do empreendedorismo para se montar um negócio. E onde que está aí, primeiro passo, fazer uma descrição da persona, do meu receptor, do meu cliente. Por quê? Com base no cliente, com base na persona, eu vou saber exatamente onde essa pessoa fica mais, dependendo da idade. Como ela gosta de um ambiente mais sofisticado? Ela gosta de um ambiente mais jovem, instagramável? Ela gosta de um ambiente mais hard rock? Eu preciso conhecer a persona, que só assim eu vou acertando as etapas do meu negócio para o mercado. Mas, professor Geraldo, isso é empreendedorismo e gestão. Isso é comunicação. Porque eu vou precisar me comunicar. Mas tudo está intrinsecamente ligado. Tudo ligado, empreendedorismo, integrado. administração. Quando você falou em mercado, eu já entendo esse mundo chamado possibilidades. Gestão, empreendedorismo, negócios, comunicação. E a comunicação é que integra tudo isso. Acertei na comunicação, a probabilidade de acertar no negócio é maior. E olha que o negócio gera resultados, né? Empregabilidade, renda, manutenção e ascensão. E quer ver uma coisa interessante, Leite? Quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de mercado, muitas empresas, infelizmente, erram no beabá. Eu vou fazer uma estratégia de marketing para minha empresa. Então eu vou usar esse canal, esse veículo. E a pergunta é, com base no que você está escolhendo tudo isso? Porque marketing é caro. Investir em propaganda não é barato. Então, se você erra, você perde muito dinheiro e não acerta o alvo, não acerta o receptor, não acerta o cliente e a persona. Então... Reclama do veículo. E reclama do veículo, pronto. Exatamente. Reclama do veículo. Mas não adianta reclamar do veículo, porque não era para utilizar aquele veículo, porque a sua persona não está conectada àquele veículo. Impressionante, né? E os resultados vêm, se for bem administrado, se forem bem alocados os valores e na aplicação dos investimentos da comunicação, o público. E aí tem uma outra coisa, Leite, que é assim, ó. Eu imagino, por exemplo, que eu devo fazer tráfego pago. E aí eu pego, simplesmente acordo num dia e falo, agora eu vou investir 10 mil reais em tráfego pago. Se você não encontrou exatamente qual é o perfil do seu receptor, do seu cliente, se você não sabe que tipo de mídia eu vou usar, que tipo de criativo que eu vou utilizar, a chance de eu perder o dinheiro no tráfego pago, ela é muito grande. Porque seguidor não paga a conta. Sim. Inicialmente. Sim. Ele vai pagar a conta quando ele se engaja na jornada do seu negócio. E para isso você precisa acertar o alvo. Parece muito complexo o que eu estou dizendo, mas não. Tanto que uma empresa, quando ela contrata uma empresa de marketing, ela precisa ter o quê? Um sistema de verificação de audiência para ver se o que ela está investindo está sendo retornado em compras, em pagamento, em receita. Então, isso precisa ser constantemente avaliado, porque senão você está investindo e não existe canal bom e não existe canal ruim. Existe o canal adequado para o meu receptor, para a minha persona. Muito bem. Eu vou aproveitar suas palavras e pedir à produção para preparar um café para nós e dizer aqui para o nosso telespectador que se você investe e acredita na TV Meio, em especial no programa Café com Leite, não tenha dúvida que aqui o público é seleto. Não posso perder essa oportunidade, né? Público seleto especial para você.
E olha o nosso tema de hoje, novas tendências de comunicação e o relacionamento com o mercado, com o nosso convidado, o consultor empresarial, palestrante em todo o Brasil, viu? Professor Luiz Geraldo, que aqui nos proporciona um momento extremamente rico sobre este tema. Minha produção maravilhosa preparou um cafezinho aqui para o meu convidado, professor Luiz Geraldo. Professor, olha esse cafezinho aqui, é especial, viu? Já pode? Pode, por favor, é seu. A produção aqui é excelente. Gente, quer conhecer um pouco mais? Dá uma ligadinha para a nossa produção, vem nos conhecer aqui. Com certeza você vai saber se aqui tem café com leite. Volta em instantes, TV Meio e você, com o programa Café com Leite. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Eu já me delicei de um cafezinho aqui com o meu convidado, professor Luiz Geraldo. Gente, olha, professor Luiz Geraldo é um profundo conhecedor do tema, né? É mestre no assunto, conheço, e é um profundo conhecedor desse tema e é palestrante, é consultor empresarial, presta serviço no Brasil inteiro. E a honra de tê-lo aqui é sempre muito grande para a gente conversar de temas, dentre tantos outros, né? Ele é muito na linha do empreendedorismo, mercado, de ascensão mercadológica, de administração, de vendas. Ele tem um profundo conhecimento sobre o assunto. E hoje falando aqui sobre as novas tendências da comunicação e o relacionamento com o mercado, que eu poderia estender isso a 2 temas específicos. Entretanto, fiz essa conexão para aproveitar mais e explorar o professor, né? Né, professor Geraldo? Porque aqui, se nós enveredarmos para a linha das tendências da comunicação, poderíamos ter um programa. Relacionamentos com o mercado, outra vertente, né? Mas para fazer essa junção, que tem muito a ver, como você citou no bloco anterior, que é essa questão da receptividade, dos 2 componentes principais, que é o emissor e o receptor, né, que são a base de tudo, mas se não tiver o conteúdo e o mercado, os 2 não têm o menor sentido, né? Exceto em relacionamento, que é outra coisa, né? Relacionamento, que eu digo, extra-empresarial. Mas falar em comunicação, a comunicação é sempre Nós somos eternos comunicadores em todos os sentidos. Nós vivemos na comunicação, direta ou indiretamente, né? Relacionamento com o mercado. Tudo que eu faço, ou que eu falo, ou que eu me comunico, necessariamente está ligado ao mercado? Veja, Leite, uma coisa a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, né? A comunicação, todas as vezes que a gente vai utilizar esse conteúdo de altíssima relevância que é a comunicação, a gente precisa fazer uma reflexão antes. Quais os tipos de comunicação? Então, eu tenho a comunicação escrita. Para isso, tenho procedimentos, tenho normas, tenho protocolos, eu tenho metodologias. Tudo isso para eu acertar melhor na comunicação escrita. Deixa eu dar um exemplo para você. Hoje, atualmente, e não é só hoje, atualmente, não. Quando eu vou escrever um texto, eu preciso tomar muito cuidado. Quem é o público-alvo que vai ler esse texto, vai receber essa mensagem escrita? Por quê? Eu costumo dizer com a minha equipe de marketing, sempre que a gente vai fazer uma comunicação escrita, a gente precisa reduzir o número de palavras.
Eu coloco isso constantemente. Porque, veja, eu vou mandar um texto para uma pessoa e eu vou mandar um texto com 50 linhas. A chance dessa pessoa só passar o olho nesse texto, não se aprofundar no que está escrito ali, é muito grande. Porque hoje a gente não tem paciência, Leite, para olhar o que está escrito, para ver os detalhes. E aí sabe o que acontece? A gente acaba errando no entendimento do texto. Porque eu quis fazer um texto tão complexo, tão longo, que eu acabei falando demais ou escrevendo demais. Por isso, é muito importante eu saber, inclusive, sobre isso. Se eu vou fazer uma comunicação escrita, eu preciso ser objetivo. Eu preciso deixar claro os pontos, os marcadores que eu quero que a pessoa não deixe de ver. Por isso utilizar negrito, por isso utilizar sublinhado, por isso utilizar emoji, por exemplo, que se coloca muito, enfim. Tudo isso que eu acabo utilizando me ajuda a fazer uma comunicação mais objetiva, assertiva. Se eu vou outro tipo de comunicação verbal, a mesma coisa. Toda comunicação precisa ter o quê? Começo, meio e fim. Uma comunicação verbal que ela começa e não tem começo, meio e fim, ela se torna uma comunicação estressante. Ela fica uma comunicação sem produtividade, sem eficiência. Eu acho que você já deve ter até conversado com algumas pessoas, que a pessoa começa a falar com você e ela amarra um tema em outro tema e ela não termina. A comunicação tem começo, começo e começo. Só começo. Ela só tem começo, não tem começo, meio e fim. Então, a comunicação verbal, a gente precisa ter esse cuidado. E temos também hoje uma comunicação que a cada dia se transforma mais relevante, que é a comunicação por gestos. Até porque as pessoas, elas são visuais, auditivas, e tem pessoas que precisam do gesto da Libras, né, para se comunicar. Então, tudo isso hoje faz esse, vamos dizer assim, esse arsenal de conteúdos que a comunicação oferece. Agora, não dá para não ser um conhecedor da comunicação. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz um treinamento de comunicação com uma pessoa. Não vou citar o nome da pessoa, obviamente, nem o que ela faz, mas eu precisei trabalhar a comunicação com essa pessoa. E é incrível que essa pessoa tinha vários bloqueios de comunicação. E muitas vezes nem percebe, né? Não percebe. Vários bloqueios, vários vícios e alguns medos. Por quê? A pessoa acaba se bloqueando, acaba com alguns vícios, ela fica preocupada e ela deixa de utilizar a comunicação. E foi muito bacana que a evolução que eu observei nessa pessoa, após esse treinamento, essa mentoria, foi gigante. Então, uma coisa é importante. Se a gente vai querer se comunicar melhor, a gente precisa também se aprofundar nos elementos da comunicação. E em especial, nesse seu exemplo, a pessoa precisa, professor, em especial, querer, não é? Então, necessariamente, né? Então, veja, as pessoas querem. Mas aí, esses bloqueios, Leite, faz com que as pessoas tenham medo de se comunicar. E muitas vezes a pessoa tem um potencial ali fantástico. O que ela precisa, vamos dizer assim, né, é destravar esses bloqueios, esses vícios de linguagem, muitas vezes, até mesmo de escrita. Enfim, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e aí ela escrevendo no WhatsApp, uma pessoa da minha família, né? E essa pessoa, ela tem o hábito de escrever com letras maiúsculas, caixa alta que chama, certo, né? caixa alta. E aí eu
brincava com ela, eu falei, olha, quando você for escrever um texto, evite 100% caixa alta. Por quê? Na linguagem atual, na linguagem moderna, pressupõe que quando você, e não é isso, nada disso, mas pressupõe que você está gritando, né? Você está falando alto, porque você escreveu em caixa alta. A pessoa falou, não acredito que isso existe. Eu falei, existe. Então, para você ver como é interessante, pequenos detalhes. E criou-se isso na comunicação, criou-se. Não existe isso na realidade. Não, veja, quem está recebendo a comunicação, muitas vezes, algumas pessoas, alguns receptores, não se preocupam com isso. Mas existem pessoas que realmente isso incomoda a pessoa. Por isso, o que a gente orienta? Vai fazer uma palavra ali em caixa alta, e dá para usar isso, é legal, sabe? Utilizar bacana isso. Pega aquela palavra que é muito relevante, aí você coloca caixa alta nela. As outras... A chamada de atenção, né? Exato, exato. E nem precisa dizer atenção, né? Você colocou ali em caixa alta, a pessoa já vai dar uma atenção especial naquele ponto que você escreveu. Então, veja, eu falei comunicação escrita e assim, e hoje, Leite, é muito legal, sabe? Você vai escrevendo e aí você tem uma ferramenta fantástica hoje que chama-se ChatGPT. É uma ferramenta fantástica. E aí ela te ajuda. Sabe aqueles riscos, aqueles medos que você tem? Aqui vai uma vírgula. Como que eu escrevo essa palavra? Será que eu devo usar essa linguagem? Ele te ajuda, ele até diz. Como você quer? Você quer uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais light? Então, veja que nós temos recursos hoje que nos dá um pouco mais de flexibilidade e facilidade para a escrita. Particularmente aqui para nós, professor, eu não concordo. Me deixa na zona de conforto, sabe? Porque eu escrevo uma palavra errada e ele me corrige, mas eu não atentei para a correção, 2S, cedilha, não sei o que, esses detalhes. E de repente a palavra ficou para trás, eu continuo com o texto, mas ele me fez uma correção e eu não aprendi. Assim, é opinião. Mas deixa eu te explicar uma coisa. É muito legal essa opinião sua. Eu, por exemplo, escrevo muitos textos. E eu levaria muito mais tempo para fazer ali aquele ajuste fino do texto. E fica boa a escrita. Teoricamente, nem precisaria de fazer esse ajuste fino. Tá? Mas eu prefiro fazer porque eu acabo escrevendo muitos textos. E veja que outra coisa importante. A gente, Leite, não precisa ter medo dessa ferramenta. Eu, por exemplo, de um determinado horário, eu pego um livro para ler. Por que eu faço isso? Primeiro, que eu estou me descolando um pouquinho da tela, devagarzinho, um pouquinho me descolando, e num determinado horário eu prefiro um livro. E aí esse livro, ele faz o quê? Quando eu estou lendo, automaticamente o meu cérebro, ele começa a viajar e ele começa a criar. Eu fui numa cachoeira, numa montanha. Você já pensou numa cachoeira e pensou numa montanha. Porque o cérebro, ele constrói essas imagens. E ao mesmo tempo que eu leio, o que eu ganho também, além de criatividade? Porque essa construção amplia um lado ali do meu cérebro que ajuda na criatividade. Só para fazendo um parênteses aqui, né? Eu vi que eu precisava conhecer de algo que eu não estava me aprofundando. E hoje eu faço uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Cérebro, psique, né? E a forma que o ser humano aprende. E isso, eu comecei a fazer esse exercício, é incrível como a gente evolui. Então, veja, a tela é muito importante e você tem muitas ferramentas. O livro te amplia a criatividade quando você vai lendo, você vai construindo. E um outro detalhe, quando você lê mais, a fluência
a sua fluência verbal, ela amplifica, porque as palavras começam a vir com mais facilidade, graças à leitura. E, ao mesmo tempo, é claro, você vai ter uma melhor gramática, até mesmo pela leitura. Mas, quando der para usar, quando for possível ali utilizar essa ferramenta de alta tecnologia, vale muito a pena. Não, sem dúvida. Eu concordo em termos, mas eu digo no quesito de despertar Sim. o cérebro, no quesito correções, a palavra, a forma correta de escrever, a comunicação como ela... o que é que eu estou te dizendo com essa palavra? Porque tem muitas palavras com duplo sentido. Então, de repente, no texto, ela pode... Eu, particularmente, já mandei mensagem pelo WhatsApp ao ponto de o corretor de texto te dizer outra coisa, corre lá, apaga, deleta, pelo amor de Deus, que eu disse que não devia. Então, mas esse cuidado é essencial não somente com o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, mas até mesmo com o corretor de texto que a gente utiliza. Por isso, é muito importante que quando eu passo um corretor, qualquer que seja, eu releia a mensagem. Pronto, porque detalhe pode importante. acontecer essa falha, e pode ser uma falha muito pequenininha, ou pode ser uma falha extremamente relevante. Sim. Então, assim, imagine, eu vou fazer uma mensagem escrita, um outdoor, um criativo estático, ou um vídeo, e eu não passei ali por uma análise minha, humana, e de repente eu cometi um erro. Então isso é bem complicado. Gente, é comunicação que nós estamos fazendo aqui, mas qual a relação com o mercado? É o que nós vamos saber no próximo bloco aqui no programa Café com Leite na TV Meio, porque agora eu vou pedir à produção para preparar aquele cafezinho para o meu convidado. Produção, obrigado aí pelo cafezinho, viu? Vou ver se o meu convidado aprova. Professor, essa produção é especial, viu? Vamos provar esse cafezinho? Vamos lá. Pessoal, tendências da comunicação e o relacionamento com o mercado é o tema de hoje do nosso programa. Programa Café com Leite, TV Meio, para o Brasil, para você, com o nosso convidado, professor, palestrante, consultor empresarial, Luiz Geraldo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui através da TV Meio, para todo o Brasil. Então eu quero aqui de forma muito especial abraçar todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode mandar sugestões de pauta aí na nossa produção através das redes sociais, tá? Do programa Café com Leite. E nós vamos atender, vamos buscar o profissional, vamos levar informações para você que nos acompanha todos os domingos. Mas lembre-se, não vá dormir sem antes se deliciar daquele gostoso cafezinho com leite. E a TV Meio faz isso para você às 23 horas, porque é o nosso compromisso. E hoje eu estou conversando com o professor universitário palestrante, ele que é consultor empresarial, Luiz Geraldo, sobre este tema de tamanha relevância, né, que são as novas tendências da comunicação e o relacionamento com o mercado. Professor Luiz Geraldo, e o relacionamento com o mercado? Você falou nos blocos que antecederam, na questão, lá no início do programa, na questão do atendimento. Você exemplificou aquela garota que poderia atender uma pessoa com mais de 55 anos, etc. Isso é relacionamento, isso é mercado também, porque gera negócio. E isso chama-se mercado, eu presumo, né? Então eu te pergunto, seria mais ou menos apenas nesta vertente a comunicação, ou ela vai mais além dentro do processo mercadológico? Vamos entender uma coisa aqui. Quando eu falo, ou quando você fala, ou quando a gente pensa mercado,
a gente pensa todas as profissões que interagem no nosso ecossistema, no ecossistema do nosso mercado. Então eu vou dar para você aqui alguns exemplos. Claro que eu poderia dar muito mais exemplos de muitas outras profissões, mas eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, hoje, uma das profissões que está em alta, sempre foi assim, mas agora está num nível elevadíssimo. Vendas, vendedor. Então, devido a essa concorrência que a gente vive no mercado, a essa, vamos dizer assim, multiplicidade de concorrentes que a gente tem no mercado, e não só concorrente do mesmo produto ou serviço, mas todo mundo é concorrente com a gente, porque se eu compro um sapato, eu deixo de comprar uma camisa. Então quem vende sapato é concorrente de quem vende Sim. camisa. Então veja, a concorrência hoje, a concorrência no mercado é múltipla. Então eu preciso da figura do vendedor. E qual é a ferramenta do vendedor? Comunicação. Então veja, o vendedor, ele precisa ter, primeiro, um raciocínio lógico muito interessante, porque ele vai abordar um cliente, um receptor, uma persona, e para isso ele precisa ter um raciocínio lógico muito interessante. Porque, com certeza, quando ele fizer uma proposta, detalhe, só lembrando que eu falei no último bloco, ele precisa ter também um raciocínio que tenha começo, meio e fim, e vá deixando ali para o cliente alguns espaços para ele apresentar o que ele está achando desse diálogo, dessa comunicação. Então ele precisa ter um raciocínio lógico muito bom. Ao mesmo tempo, o vendedor, ele precisa também ter o quê? Um entendimento, vamos dizer assim, de quando a pessoa diz não, ele fazer uma leitura. Opa, a pessoa virou emissor e o vendedor virou receptor. E ele disse não. O vendedor, ele precisa conhecer muito comunicação para entender que não. Qual foi o motivo de não? Então, veja como é muito importante. A resposta não está atrás, ou seja, no seu produto ou serviço? Então, muito pouco a resposta vai estar no produto ou serviço. A resposta vai estar, na maioria das vezes, na persona, se você está oferecendo o produto correto para a pessoa correta, e se você está conseguindo trazer do seu produto ou serviço tudo que ele tem de mágico e passando isso de forma espetacular para o seu cliente. Então veja, ok, o produto tem lá os seus atributos, mas se o vendedor não consegue passar esses atributos para o cliente, não vai valer nada esses atributos, mesmo que eles sejam fantásticos. Então veja a relevância da comunicação para um vendedor. Outro dia, professor, alguém me ofereceu um serviço e quando começou a falar, eu posso falar sobre determinado assunto? Eu disse, olha, não me interessa. E ele disse, mas me dê a oportunidade de lhe oferecer e de falar um pouco sobre o meu produto. Eu digo, o seu produto, por melhor que ele seja, não substitui o que eu já tenho. Você vai perder o seu tempo me oferecendo algo que eu não quero. Mas ele continuou insistindo. E eu disse, não, não e não. Vamos tratar de outro assunto porque nós estamos perdendo tempo. Mas eu já estava decidido que eu não queria o produto dele, o serviço dele ou o produto dele. Porque o que eu tinha estava satisfazendo a mim. Não me interessava ver outro, eu ia trocar 6 por meia dúzia, não ia me causar um custo para isso. Então veja só, ele insistiu, ele provocou, ele, sabe, foi aquele cara que ficou batendo na tecla para me convencer de que o produto dele era melhor do que o que eu já tinha. E essa é uma falha grave de comunicação.
Eu vou dar um exemplo para você, porque exemplo vale mais do que 1000 palavras. Sim, Não é assim? Sim, sim. Que dizem? Eu vou dar um exemplo aqui para você. A minha esposa, eu e a minha esposa, nós estávamos no shopping em João Pessoa e ela foi e nós fomos comprar um aparelho celular para o meu filho. E qual era o objetivo da nossa ida? Comprar um aparelho celular para o meu filho. E a vendedora exímia, fantástica. E aí ela olhou o celular da minha esposa e aí rapidamente ela viu uma oportunidade de não vender um aparelho celular para minha esposa, mas vender um acessório que a minha esposa não teve como dizer não. Por quê? Ela valorizou tanto o celular da minha esposa e no final ela disse, puxa, eu tenho aqui um acessório que nesse padrão de celular que você tem, ficaria fantástico, aumentaria muito a eficiência do seu equipamento. Minha esposa comprou o acessório e não era barato. Então veja, o que essa mulher fez? Ao invés dela querer mostrar que a ferramenta que a minha esposa tinha era pior do que ela tinha lá na loja, ela fez o contrário. Ela olhou e falou, aqui eu tenho a oportunidade de vender um acessório. Isso é genialidade. E num processo de comunicação, às vezes, a gente ouvir e dar valor ao outro melhora muito, reduz os bloqueios, reduz tudo aquilo que faz com que a comunicação não seja fluida. Então veja como é interessante. Ela não viu o cifrão. Ela viu. Ela tinha certeza do que ela queria. Mas ao invés de desvalorizar o produto da minha esposa, ela valorizou ao extremo e falou... E a autoestima? Nossa, ainda mais com esse acessório vai fechar. E ela vendeu. Então eu falei, fantástico isso. Eu tive uma aula de comunicação e vendas aqui na minha frente. Então eu dei um exemplo para você, Leite, de vendas. Uma profissão que tem como elemento fundamental a comunicação. Isso é muito importante. Mas eu poderia também falar de um atendente, de uma pessoa que atende. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela recebe reclamações, ou recebe sugestões, ou ela recebe demandas e passa por um atendimento. E o atendimento é incrível. Sempre. Olha, né? agora estou tirando vendas aqui, hein? Mas eu estou ali com a pessoa que vai fazer um atendimento. Por incrível que pareça, a comunicação para um atendente é algo extremamente relevante. O tom de voz, o sorriso. Tudo isso é comunicação. Eu estou falando de elementos de comunicação. Então veja, o tom de voz, o sorriso, o gesto, o visual, o oferecer uma água, o oferecer um cafezinho. Tudo isso faz com que a comunicação, muitas vezes não verbal, seja fortalecida em uma pessoa que faz atendimento. Então, é uma outra profissão que eu não consigo... Que está inserido pode estar incluído na vendedora. Pode não, deve estar. É assim, ó, perfeita a sua colocação. Empresas inteligentes utilizam o processo de atendimento como pré ou pós-venda. Pré-venda é uma oportunidade, eu atendi tão bem a pessoa que me gerou uma oportunidade de acionar meu departamento de vendas para vender para aquela pessoa. Ou a pessoa, incrível, foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás, eu não me lembro o órgão que foi feito nos Estados Unidos, e observou-se que quando uma pessoa está infeliz, chateada com uma empresa, ou com um produto, ou com um serviço, ela é muito bem atendida, ela fica mais feliz com a empresa do que quando ela recebe um produto, usa o produto e não teve contato nenhum com a empresa. Você acredita nisso? Olha só a potência, a importância da comunicação. E são coisas abstratas. São coisas abstratas. Veja,
são elementos abstratos, sim, mas que têm um valor muito grande para quem você está. Imagine, eu chego numa clínica, estou com dor. E aí, quando eu chego nessa clínica, a pessoa que me atende, ela não tem nenhuma empatia com a minha dor. Está com dor também. Não, mas ela não tem nenhuma empatia com a minha dor. Isso significa o quê? Isso cria um bloqueio, uma barreira de comunicação ali naquele momento, e aí logo, logo, isso não fica bacana para a empresa ou para a clínica. Então, veja, a pessoa tem que ter empatia com as pessoas. Quem vai lá já vai com problema. Já vai com problema. Abra seus braços. E muitas vezes, a solução do problema está no sorriso. Está no sorriso. Professor, eu estou chegando no final do programa aqui desse bloco e eu precisaria que você fechasse aqui o seguinte. Comunicação, novas metodologias e novas visões e novas formas de comunicação para uma manutenção ou uma ascensão do processo mercadológico, ou seja, para que eu possa manter o meu negócio vivo, ativo e em ascensão. Isso é um ato contínuo, eu devo estar sempre inovando, preocupado com essa... Preocupado que eu digo no sentido de inovar, né? Buscando as novidades para inserir no meu negócio, para que eu possa continuar nesse processo de ascensão. É um ato contínuo ou, feito isso, eu estou bem, estou feliz, posso parar por aqui? Não, parar nunca. Jamais, né? Eu falava em off para você aqui que eu tenho muita preocupação em ser só uma pessoa digital ou ser só uma pessoa analógica. Sim. Não dá. A gente precisa integrar essas duas áreas e para isso, e para integrar essas duas áreas, eu preciso estar numa evolução continuada. Porque o digital, ele viaja numa velocidade supersônica. Mas não dá para abrir mão do analógico, do humano, do humanizado, do contato. Então a gente precisa integrar esses dois. Qual é o grande desafio? É quando a empresa consegue inovar no velho. Quando a empresa consegue trazer novidades dentro de uma cultura que ela tem. Eu vou dar um exemplo para você. Minha esposa comprou um equipamento, pagou caro por isso, não foi barato não. Ela se encantou com isso. E ela comprou um toca-discos. Só que esse toca-disco tinha toca-fita cassete. Esse toca-disco tinha toca-fita cassete, toca-CD, Blu-ray. Ou seja, gravava de um para o outro. Veja, o que nós... Quando você chega na minha casa, Leite, você vê um toca-discos. Mas é um toca-discos de alta performance digital. É o antigo integrado com o novo. Exatamente. Professor, eu quero encerrar esse programa, esse bloco, dizendo aqui para o meu telespectador algo que eu estudei, que eu vi, que eu acompanhei. É que os estudos mostram que as pessoas absorvem informações 20% pela audição e 80% pela visão. Aí eu quero aproveitar e dizer para você, e aqui na TV Meio você vê e escuta 100%. Anuncie na TV Meio, no programa Café com Leite. Gente, eu vou a um rápido intervalo comercial. Eu volto em instantes. Eu falei que era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com o nosso convidado, mas eu quero agradecê-lo, né?
Professor, chegamos ao final do programa e eu quero aqui externar o meu sentimento de alegria, de gratidão aí pelas suas palavras, pela aula em especial, que me foi muito oportuna e muito convincente, né, considerando sua linha de raciocínio e conhecimento. Quero te agradecer e dizer para você que é sempre motivo de muita alegria tê-lo aqui e isso já nos oportuniza um momento mais rápido, né? Volto mais vezes. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço e estou à disposição sempre. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia e também pela sua audiência. Quer acompanhar as nossas edições? Você acessa o site tvcafecomleite.com.br, afiliada da TV Meio no estado do Ceará. Fiquem com Deus. Domingo, 23 horas, estarei aqui com mais um convidado para você. Beijo a todos.